Entendi. Agora Estamos ao vivo. vamos já? Então Estamos ao vivo. Bom, meninas, boa tarde a todas. Boa tarde a quem vai nos assistir, quem já está nos assistindo. Hoje nós temos um programa muito especial, que eu estou muito feliz de poder apresentar. É um programa em homenagem ao dia de amanhã, dia 5 de setembro, que é o Dia Internacional da Mulher Indígena. Há uns dias atrás, eu ministrei um curso de direitos da mulher, de advocacia para mulheres, para jovens advogadas, e nessa ocasião eu acabei tendo um enorme prazer de conhecer a nossa convidada de hoje, e depois vir a conhecer também o trabalho dela. Então, queria agradecer, primeiramente, dar boa tarde e agradecer de coração, realmente, a Potiratê Tupinambá por ter aceito o nosso convite de vir hoje aqui falar sobre esse tema tão importante e tão pouco falado, né? Inclusive por nós mesmos ainda. Eu acho que a gente já está num momento de realmente inclusivo e a gente tem tentado fazer isso muito aqui. Eu, em todos os eventos que eu participo e nos cursos que eu dou, eu sempre procuro fazer essa inclusão, de levar as questões ligadas não só à mulher de forma geral, mas levar interseccionalidade, falar sobre a mulher negra, enfim, mas ainda existe uma invisibilização muito grande quanto às questões da mulher indígena, especificamente. Então, eu estou muito feliz. Vou apresentar um pouquinho a nossa convidada, então, Potiratê Tupinambá. Ela é advogada, defensora dos direitos da mulher, professora também indígena, ativista dos direitos indígenas e dos direitos das mulheres, e faz parte da gestão da Rede pelas Mulheres Indígenas. Não é isso? Então, boa tarde, Potiratê. Vou só a gente dar abrir... também um boa tarde, agradecer aí a presença da Potira, da Ana, Samira, já estou com saudade de você. Samira estava aqui com a gente. A última semana a gente fez um Justa Causa juntas, foi tão bom, já estou com saudade. Também. Eu também. Faço minhas palavras. Potira, então abro para que tu te apresentes. Gostaria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, da tua luta e o que mais tu quiseres. Aqui a gente tem um programa que, na verdade, é um bate-papo. A gente não faz um roteiro, não temos perguntas prontas, quase nunca, porque a ideia é justamente abrir espaço para que a pessoa fale o que ela achar que precisa ser falado, né? Para que utilize esse espaço para levar a sua causa, então, para atingir mais pessoas. Então, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho, depois a gente passa para o nosso bate-papo. Tá ok. Boa tarde a todos, eu sou Potiratê Tupinambá, falo do território indígena Tupinambá de Olivença, que fica no sul da Bahia, em Ilhéus. Sou advogada, como a Samira falou, e estou, nesse momento, me especializando em questões, nos direitos das mulheres, não só as mulheres indígenas, mas pensando também na mulher como um todo. Eu faço parte de uma rede chamada Rede pelas Mulheres Indígenas. Essa rede nasceu em 2014, como um projeto de uma instituição chamada Tideuá, em que a gente fez a formação de 16 mulheres indígenas para estarem atuando dentro de suas comunidades. Então, foram um ano de atividades, onde a gente trabalhou várias temáticas, e cada mulher que voltava para sua comunidade, ela ia fazendo rodas com outras mulheres, às vezes ralando mandioca, às vezes lavando roupa, capinando, mas ela estava ali falando sobre os direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, sobre os tipos de violência, relacionamentos abusivos. E quando a gente iniciou esse trabalho, muitas mulheres diziam: na minha aldeia não tem violência, né? Essa rede a gente iniciou trabalhando com 8 comunidades indígenas do Nordeste, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe, e as 16 mulheres eram unânimes: na minha aldeia não tem violência, né? Aí, depois desse processo de chegar junto das mulheres, de fazer rodas e
e conversar mais assim sobre esse tema que é tão invisível dentro das nossas comunidades. Elas voltaram e disseram: na minha aldeia tem violência, muita, e a gente não sabia nem o que era violência. Então, o que acontece dentro das comunidades é que as mulheres acabam não sabendo nem o que é uma violência contra a mulher. Pensa que a violência só é a física, e a gente tem outros tipos de violência, e a nossa rede busca justamente isso, tá levando essa informação para dentro das comunidades. A gente tem um livro lançado, que a gente lançou em 2015, nós temos uma rádio feita por mulheres também, com várias temáticas, são podcasts. Nós temos uma rádio chamada Rádio Acuiã e também uma rádio chamada Vim Vim, onde a gente faz programas também para falando sobre violência e outros temas, sobre saúde, sobre autocuidado, e porque a gente quer chegar naquela mulher lá que talvez nem sabe que a gente existe, mas que é o nosso programa, o nosso livro. Agora a gente está fazendo uma cartilha, também pensando, a gente vai fazer um kit de autocuidado. Dentro desse kit vai uma cartilha. Dentro da cartilha tem vários textos pequenos, desenhos feitos por mulheres indígenas para tratar da questão da violência. Vão ser escolhidas mulheres que estão realmente passando por violência, que vão receber esse kit de autocuidado, mas o grande potencial mesmo é essa cartilha que está lá dentro, camufladinha lá, com as dicas de como se livrar dos seus agressores. Então, a nossa proposta enquanto rede é a informação chegar até as mulheres, né? E a minha, enquanto advogada, é estar defendendo essas mulheres a estarem conseguindo sair dessas violências. Não somente buscando a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela não foi feita pensando nas diversidades das mulheres indígenas e de outros segmentos também de comunidades tradicionais. É uma lei muito bonita, mas que não se aplica assim, de fato, a nós, né, mulheres indígenas, porque nós somos uma coletividade. Então, até para chegar na delegacia, como é que a gente vai levar para a delegacia da mulher, né? Já fui algumas vezes. A gente vai levar até a delegacia da mulher, meu parente, para o nosso inimigo, porque a maioria das vezes, nas nossas localidades e nas cidades próximas de nossas aldeias, a polícia é nossa inimiga. Então, como é que eu vou levar o meu parente? Porque a gente tem um sentido de coletividade, não é só marido e mulher, ele é meu parente, ele é da minha comunidade, ele luta por direitos juntos comigo, ele sofre, ele tem um antepassado também, que esse antepassado pode ser o mesmo meu. Então, assim, quando a gente fala em comunidade indígena, a gente está falando de coletivo, né? E quando a gente fala de direitos, né, da mulher, ou a questão da violência doméstica, é uma individualidade de um casal. E aí existe um choque também, mas que a gente, enquanto rede, a gente busca conversar sobre essas coisas e buscar dentro das próprias comunidades, porque nós temos dentro das nossas aldeias nossos mecanismos jurídicos próprios para que a gente vá enfrentar essas situações de violência. Então, é através das reuniões, é através das rodas, né? Fortalecendo as mulheres, empoderando as mulheres, né? Demonstrando que elas têm direitos, que existe uma lei que as protege, mas também mostrando que essa lei ela não consegue proteger de fato a mulher indígena, porque ela mora dentro de uma aldeia, aquele agressor mora dentro da mesma aldeia, e quando ela vai até a delegacia e volta, eles dois estão na mesma comunidade, zonas rurais, zona de mata, vai lavar prato no rio, vai lavar roupa no rio, desertos e estradas desertas. Então, a gente vai precisar sempre da comunidade para estar apoiando a mulher. E por isso que a gente tem que fazer um diálogo dentro da comunidade. E a comunidade precisa chegar a um ponto, é uma forma de estar enfrentando essa violência. Então, nós, enquanto rede, a gente não é, você tem que levar para a polícia, tem que denunciar, liga 180. Não, vamos tentar resolver dentro da nossa aldeia. Claro que tem casos extremos que a gente vai precisar levar até a delegacia, até ter uma medida protetiva,
mas existem muitos casos que, às vezes, a gente consegue resolver com os nossos sistemas jurídicos próprios. E é essa nossa bandeira, assim, enquanto rede. Primeiro, a informação, deixar claro para as mulheres que não é normal, né, os relacionamentos abusivos, mostrar a ela como é um relacionamento abusivo, quais são os direitos que elas têm, quais são os tipos de violência, como é que esses tipos de violência eles se realizam, né, na prática, né? E a partir daí, depois que as mulheres têm conhecimento, né, do que é, a partir daí buscar meios de resolução desses problemas dentro das próprias comunidades. Tia, eu tenho uma dúvida, desculpa, Samira. Aí até você me perdoa a minha ignorância com relação mesmo à questão da cultura e outras informações que eu não tenho, né? Mas o que eu entendo, aí você vai me corrigindo, que existe sempre nas tribos uma liderança, né? Existe sempre uma liderança. Sim. E me explica para a gente um pouco como é que funciona essa questão da liderança e como é que eles enxergam dentro da cultura de vocês essa questão mesmo da violência doméstica, da submissão da mulher, muitas vezes ao homem, essa questão toda que a gente enfrenta. Você explica um pouquinho para nós? Então, eu posso falar mais assim em relação às comunidades que eu atuo e o meu povo, porque nós somos diversos, somos vários povos e cada povo tem uma organização. Então, dos povos do Nordeste em que eu tenho mais contato, existe um cacique, né? Existe um cacique que é escolhido pela comunidade, e existem lideranças que apoiam esse cacique, e alguma delas tem pajé, que é o líder espiritual. Então, eu vou falar um pouquinho do meu povo. O meu povo ele é dividido em 23 comunidades. E nós temos atualmente uns 12 caciques. É um território grande, ele está em 3 municípios, Ilhéus, Buerarema e Una. E aí tem um cacique que ele é um representante para fora da comunidade. Ele decide coisas dentro da comunidade, mas ele é um porta-voz da comunidade para buscar nossos direitos fora da comunidade. E dentro das... aqui, por exemplo, nessas 23 comunidades, existe uma cacique chamada Valdelice, que é a cacique que tem o maior número de comunidades. Então, ela tem lideranças em todas as comunidades que estão apoiando ela e ajudando ela a resolver as situações, estão ali morando na comunidade, atenta às coisas. Então, muitas vezes, o cacique ele não consegue saber de tudo. Depende da geometria desse território, né? Por exemplo, aqui, para a gente chegar, tem lugares que para chegar são 2h30 de carro, estradas péssimas. Então, não dá para saber tudo. E aí, ele precisa ter esses apoios dessas lideranças que vão fazer esse papel de estar ali no dia a dia, na comunidade, né? Sabendo das coisas que estão se passando dentro da aldeia. Mas alguns estão preocupados com a situação da violência e outros não estão preocupados com a situação de violência. Por quê? Porque nossas lutas são tantas, né? A gente luta primeiro para existir, né? Para estar vivo. Depois a gente luta pelo nosso território, a gente luta por uma saúde, a gente luta para uma educação diferenciada, a gente luta para que uma estrada funcione, a gente luta para que tenha um saneamento básico, que tenha uma água, a gente luta por tantas coisas coletivas que às vezes a situação da mulher vai ficando para depois, né? Eu digo muito que a nossa luta é uma luta invisível, porque a gente vai ficando para depois, porque a luta pela terra é coletiva, a luta por saúde é coletiva, a luta por educação é coletiva, né? E entender que a luta das mulheres também é uma luta coletiva, né? Que é importante até para que a gente possa viver mais em harmonia, né? É difícil ter essa consciência, inclusive não só dos homens, mas também das mulheres, porque o machismo, com a colonização, né?
Quando o Brasil foi invadido e a gente foi colonizado e aprendeu o machismo também. Então, ele não faz parte da nossa cultura, mas ele está dentro das aldeias. Ele chegou nas comunidades indígenas. E a gente sofre com isso. E nós temos lideranças machistas, né, que não querem enxergar que existem problemas, que as mulheres passam por problemas e que precisa ter momentos. E por isso que a gente vai sempre com essa bandeira também de estar empoderando as mulheres, para que elas sejam sabedoras dos seus direitos, e nas reuniões, em qualquer evento, qualquer momento, a mulher poder levantar a mão e dizer: e as mulheres, onde vai ficar nisso tudo? E nós, mulheres, como ficamos? O nosso direito? Ter voz dentro das reuniões, né? Não só ter voz dentro das reuniões, mas que nas reuniões a mulher seja tratada como mulher com direitos individuais, né? E com pertencente à coletividade, mas com direitos individuais, né? Porque, como eu disse, as lutas são muitas e a gente vai deixando para depois. Porque a gente pensa muito no coletivo. Eu sempre usei, eu gostava muito de dizer assim: eu não sou sozinha. Se eu estou aqui falando com vocês, eu não estou sozinha, eu tenho atrás de mim uma comunidade. E não tenho só uma comunidade, eu tenho antepassados que lutaram para que eu possa estar aqui hoje falando com vocês. Então, esse pertencimento à comunidade acaba que afeta um pouco a luta, né, por algo que não pertence à coletividade, né, homens e mulheres. Pertence à luta das mulheres. E a nossa coletividade são homens e mulheres. Não sei se vocês estão conseguindo entender a lógica. Uhum. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu perfeitamente. Eu estou aqui pensando, encantada com isso e refletindo, né, que para mim, particularmente, é novo, assim, essa informação que está trazendo, e é muito interessante. E primeiro você falou uma frase que me deixou muito tocada, né? Que a gente sabe disso, mas ouvir isso às vezes é bem tocante, que você falou o seguinte: primeiro a gente luta para existir, né? É complicado. Sim. Resistir. Você sabe que eu tô... Pode falar. Eu estava pensando aqui só que, independentemente do direito e do povo e da tribo, essa coisa de ficar para depois é uma coisa muito intrínseca da mulher, né? A gente que é mãe, a gente se coloca sempre depois. A gente cuida do filho, a gente cuida da casa, depois a gente consegue cuidar da gente. Eu acho isso muito interessante, como isso é multicultural, global. A minha sensação é que isso aí é uma coisa muito interna da mulher também, né? Sim, concordo. Eu acho e aqui a gente tem muito isso acaba forte se repetindo nas culturas em geral. É incrível a gente ter essa percepção, né, Bia? Com certeza. Eu tava hoje conversando com a minha filha tem 12 anos, e a gente estava, enfim, eu fui buscar coisas com ela, e eu estava falando assim: não, minha filha, que as mulheres conseguem fazer mais coisas do que os homens ao mesmo tempo, né? E ela falou: mas por quê? Eu estava falando assim: filha, o que é a minha explicação que eu tenho, eu não sou cientista, mas o homem tem um lado mais desenvolvido do cérebro e a mulher tem os dois lados mais desenvolvidos, né? E o que me disseram é que, desde o histórico, a mulher ficava cuidando dos idosos, dos crianças e contava, e os homens iam caçar. E é o que me disseram, não sei se é verdade ou não, mas assim, a verdade é que a mulher, né, desde o D0, ao que eu saiba, quer dizer, tem essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba se dedicando e perdendo. E eu acho interessante quando a gente conversa com variados povos, variadas pessoas, porque isso eu acho que é muito global, né? Isso aí é uma coisa que a mulher faz, isso uma renúncia muito engraçada. E é global. É interessante isso. Isso mesmo.
E Samira caiu? Caiu. Acho que caiu. Conta então outra coisa então pra gente, Poti, enquanto a Samira não entra. Você hoje trabalha na defesa dos direitos das mulheres, né, na comunidade, como advogado. Você falou que tem né, todo um... a gente sabe que tem até alguma não, mas existe uma legislação, né, que protege os povos indígenas, enfim. Conta pra gente como é que você chegou nessa condição, qual foi, você deve ter tido um caminho assim, que não deve ter sido tão fácil, né, numa sociedade que discrimina tanto o povo indígena e tem tanto preconceito e cria toda a sorte de dificuldade, né? Como é que foi, se você puder contar um pouquinho, como é que foi essa tua trajetória? Eu faço parte de uma instituição chamada TDUA e me formei em 2004 e desde 2004 eu estava atuando dentro dessa instituição, mais à frente com gestão de projetos, prestação de contas, trabalhando com a Plataforma Brasil, que é o sistema de prestação de contas do governo federal. Eu estava mais na parte de gestão de projetos, apesar de estar desde o início, né, na rede, mas em 2019 foi que me despertou mesmo essa vontade de me afastar dessas outras atribuições e também fazendo assessoria jurídica em questões de território, né? Questões territoriais, reintegração de posse, e somente questões de propriedade. E aí, em 2019, foi que me deu essa vontade de deixar essas outras lá, porque eu ficava só estudando um pouco, dando assessoria, mas fazendo um pouquinho de tudo. E agora eu estou querendo me especializar realmente advogar para as mulheres, porque eu só estava mesmo fazendo oitivas com lideranças que estavam sendo criminalizadas, e homens e mulheres, mas agora eu quero só acompanhar as mulheres. E aí estou nesse processo de estudo, né, de retorno, né, à advocacia, de fato, porque eu fiquei afastada durante esses anos, cuidando mais dessas gestões de projetos culturais, intercâmbios culturais e ficando nos bastidores, né, digamos assim, captando recursos para projetos. E agora eu quero estar mais na linha de frente mesmo do enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito bom. Mas, assim, foi um processo, está sendo assim, um momento de transição para mim, esse, e um pouco com medo, né, do que virá. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma indígena do Nordeste, falando de uma questão de violência, de um assédio sexual, e assim, são muitos casos, né? São muitas situações em que essas mulheres dentro das comunidades estão desamparadas, porque além de não ter momentos de se pensar nessas situações, além de não ter lideranças que realmente levantem a bandeira, né, do direito das mulheres, a falta de conhecimento, né, e além o apoio também, porque não é só o apoio jurídico, né, tem que ter um apoio todo para esse enfrentamento, né, um apoio psicológico para essa mulher, o acolhimento a essa mulher que sofreu violência. E aí a gente tem feito isso, a gente tem tentado, né, dentro das nossas possibilidades, sem recursos, né, com muita boa vontade, no voluntariado, em estar ajudando essas mulheres que já estão vendo a gente como uma rede que pode estar apoiando elas a sair dessas situações de violência. Então, para mim, é muito gratificante poder estar nesse momento realizando isso, de ter, em 2014, criado essa rede junto com outras mulheres, e hoje ver que essa rede está sendo hoje um apoio para mulheres indígenas no Brasil inteiro. E cada vez a gente tem recebido apoio, né, de outras indígenas que estão se formando,
indígenas que acabaram de se formar em psicologia, querendo também se somar a gente, estudantes de direito. Então, nós estamos criando assim uma rede de apoio à mulher indígena, que a Muito mulher indígena bacana, brasileira saiba que tem um grupo que está ali para apoiar elas, se elas quiserem apoio, né? E não é Eu só ia esse apoio de perguntar isso dizer até. que você vá na delegacia da queixa. Não adianta. É um apoio de querer também ir lá naquela comunidade. Agora a gente não pode, porque a gente vai muito às comunidades também, fazer rodas de conversa com mulheres. E aí a gente já começa, né, criar dentro da comunidade espaços de discussão, né, de enfrentamento à violência. A gente planta a sementinha lá, né, a partir do momento que a gente vai até uma comunidade dessa, faz uma atividade com teatro do oprimido, né, de forma lúdica, em que a mulher aprende que o que ela estava passando ali naquela relação é uma relação abusiva, o que ela estava passando ali naquela relação foi uma violência doméstica, né, despertar, né, dessas mulheres. E a gente tem um livro que nós lançamos em 2014, ele está esgotado, mas esse livro circulou por muitas comunidades. E aí os homens começaram a falar, essas mulheres estão ousadas, viu? Tudo ousada depois desse livro. E algumas delas falaram, você não pode me bater não, está no livro. Está no livro que você não pode me bater. Então, assim, foi um marco dentro das comunidades que tiveram a possibilidade, né, de ter essas rodas de conversa com distribuição de livros, elas terem esse conhecimento. Porque a gente que tem acesso à internet, eu tive a oportunidade de ir para a universidade, eu moro dentro de aldeia, mas eu estou com um pé na cidade também. A partir do momento em que eu tenho acesso à internet, eu pude estudar, né? Eu tenho acesso a livros, eu tenho um nível superior, mas tem muitas mulheres que sabem ler pouquíssimo, né? Quase vai à cidade uma vez por mês, e que quase a informação que tem vem da novela somente, né? Nossa. E aí ela não vai aprender quais são os seus direitos assistindo a novela. E aí a gente eu ia te perguntar isso. Potira, eu fiquei curiosa, curiosa assim, né? Pensando, na verdade, já imaginando como é que tu, na verdade, tu vai ter que criar uma nova forma de atuação, né? Porque quando tu colocaste a questão da Lei Maria da Penha, eu já imaginei direto a questão da medida protetiva, que realmente não tem como, né? Uma mulher, por exemplo, na maior parte das situações, ter deferido uma medida protetiva significa que aquele homem vai ser excluído não somente de perto dela, mas da comunidade onde ele vive. E aí ele vai para onde? Sim, vai fazer o quê? Isso. O Estado não está preparado para acolher essa pessoa também, né? Então seria uma forma de atuação, e o Brasil a gente não tem isso, né? Alguns países latino-americanos têm consagrado essa questão do pluralismo jurídico, que as comunidades originárias têm o seu próprio sistema judiciário e jurídico, enfim, mas no Brasil a gente não tem. Então esse choque realmente deve ser muito difícil. E aí eu ia te perguntar como é que tu foste recebida, não só pelas mulheres, mas também pelos líderes, pelos homens, enfim, porque em muitos casos, talvez alguma coisa que a gente veja como violência contra a mulher seja cultural até, né? Em algumas comunidades. Então, talvez tu possa estar sofrendo, não sei, algum tipo de, até de repente no futuro, uma certa perseguição, de não, só um pouquinho, né? Não é para estar falando isso aqui. Isso eu fiquei pensando já assim, porque tu vai ter que, tu vai ser o escudo dessas mulheres, praticamente. Com certeza, né? Já tenho ameaças, sim, com certeza. Já tenho ameaças de ter ajudado mulheres a se livrarem dos seus agressores, e minha casa já foi incendiada e nossa. Já sofri um pouco, mas estou aqui, quero continuar. E quando você fala que é cultural, pode ser que a violência, algumas situações de violência pode ser cultural, não é cultural.
Foi a colonização que trouxe isso para dentro das nossas comunidades. Cultural é a mulher ir para a roça, cultural é a mulher cuidar da cozinha, cultural é a colheita feita pelas mulheres, né? Cultural, a mulher fazer beiju, né? Cultural é o homem ir caçar e a mulher preparar o alimento, mas violência não é cultural. Isso foi aprendido com a colonização e a gente precisa decolonizar. A gente precisa conversar dentro das nossas comunidades, né? E ver que isso não faz parte da nossa cultura. Cada comunidade tem a sua cultura própria e ela precisa se debruçar nessa comunidade, nessa cultura e pensar, isso aqui não faz parte da gente, a gente aprendeu. Só que a gente precisa tirar isso de dentro das nossas aldeias. E como fazer? Cada comunidade vai fazer da sua forma, porque nós somos diversos. No meu povo, faz de uma forma, inclusive dentro do meu povo, temos várias aldeias, em cada aldeia faz de uma forma. Aqui na minha aldeia, a gente se reúne. Quando tá, por exemplo, se tiver uma briga entre marido e mulher e tal, já teve momentos da aldeia toda ir lá na porta, pegar o cara e dizer assim, se você vai sair da aldeia hoje, pegue suas coisas e não volte mais aqui. E o cara aí nunca mais voltar e a mulher conseguir ficar em paz. Porque toda a comunidade se juntou e foi lá e protegeu essa mulher. E ele não fez nada, nem procurou mais, não fez nada de violência, nem de ameaças, porque ele respeitou a decisão da comunidade. Porque nós também resolvemos as coisas em conjunto, nós decidimos juntos as coisas, nós nos reunimos, nós temos nossa organização social, e nós respeitamos a nossa organização social. Então, eu acho que, a partir do momento que as comunidades tomem essa responsabilidade para a resolução das situações de violência dentro das suas comunidades, a gente vai ter um ganho grande, porque a gente respeita as decisões. Existe hierarquia dentro das nossas aldeias, existe respeito às nossas lideranças, existe respeito às decisões coletivas tomadas dentro da comunidade, né? Então, quando tem uma anciã que fala sempre para a gente, sempre contou para a gente uma história que parece até mentira, mas existia um casal jovem que ele batia na mulher. Um dia ela foi lá, falou, por que você está fazendo isso com a sua esposa? Ele, não é assim que eu devo tratar minha mulher? Ele perguntou a essa anciã, né? Aí ela falou, não, mas aí ele falou, meu pai sempre tratou minha mãe assim. Aí ela foi, não está certo, não está correto. O seu pai fazer isso com sua mãe, mas está errado. Mulher não se trata assim. Deu vários exemplos a ele. A partir dali, não houve mais violência nessa família. Porque um ancião foi lá e deu o exemplo. Foi lá e conversou. A gente pode até pensar que é uma história de mentira, mas foi verdade que aconteceu, né? Aquele jovem, um casal jovem de 18 anos, achava que era assim que deveria ser, porque ele se espelhou na família que ele tinha, né? Daí a gente tem que estar conversando também com as mães, de estarem também falando com seus filhos. Está tendo uma relação, tanto nós, mulheres que não passamos por violência, quanto aquela mulher que está passando por violência também. Conversar com os filhos não está correto, mas ela tem que ter entendimento antes de tudo isso, né? Porque as mulheres indígenas, elas não têm a possibilidade de ter conhecimentos assim do que é violência. Às vezes, ela acha até que é cultural também. Muitas mulheres indígenas podem até achar que é cultural por não ter conhecimento de que o que está acontecendo foi porque a invasão, por causa de uma invasão, por causa da colonização, né? Que não faz parte da nossa cultura. Mas para que a gente possa ter esse tipo de conversa, as mulheres precisam estar empoderadas. E a gente busca com a nossa rede justamente isso, estar empoderando as mulheres, a partir do conhecimento. E a partir do conhecimento elas vão trazer o tema para dentro das comunidades para que elas busquem soluções.
Nina, eu estou encantada, absolutamente encantada contigo, com os exemplos, com a história, com tudo que tu está contando, e lamentando muito que nós tenhamos, em decorrência dessa colonização, tenhamos perdido na nossa sociedade essa forma de viver, né? Vocês têm esse respeito pelas lideranças, pelos mais velhos. Estou encantada aqui, estava pensando agora com o fato de tu teres chego, de alguma maneira, até mim, que eu nem sei como foi, mas é uma coisa que eu não consigo nem explicar, na verdade, o que eu sinto agora, imaginando que eu nem sabia. Quando eu abri o grupo do WhatsApp, eu comecei a seguir as meninas que estavam no grupo, que fizeram o curso, e aí eu cheguei até o teu perfil e eu pensei, meu Deus, que essa pessoa podia, que eu posso ter para ensinar para essa mulher, meu Deus, não, né, não tem nem, não existe isso, essa pessoa incrível, maravilhosa. Primeiro eu tinha que fazer esse comentário. E Potira, eu queria te perguntar uma coisa. Uma vez eu orientei um grupo de meninas na universidade, estava fazendo uma pesquisa de campo com as moças, as mulheres indígenas aqui do Rio Grande do Sul. Eu não sei se aqui é Guarani, se eu não me engano, não sei te dizer. Caigangue, isso aí, Caigangue, isso mesmo. Aqui nós temos uma aldeia, inclusive aqui bem perto de Pelotas. E aí muitas delas trabalham vendendo o artesanato no centro da cidade. E aí, na pesquisa que a gente fez com elas, muitas relatavam que estavam ali, inclusive em situação de vulnerabilidade, vivendo em abrigos, com os filhos e coisa, porque quando elas decidiram que elas iriam para o centro da cidade trabalhar, elas foram expulsas da comunidade e não podiam retornar. Era uma decisão que elas tomavam. Estou indo embora, então não volta. E aí, e a pesquisa foi em cima disso, né? Como era a vida delas, enfim, a partir dali, como é que o direito podia, então, ajudar, e até o Estado, né? Essas pessoas que estavam ali, porque... E aí eu queria te perguntar como é que funciona isso? Tu, por exemplo, tu és hoje advogada, tu vais trabalhar não só para mulheres indígenas, mas tu vai trabalhar também fora daí, provavelmente, né? Como é que funciona isso aí dentro do teu povo? Então, o meu povo, nós trabalhamos muito aqui com turismo, né? Então, existe esse contato direto com a comunidade que não indígena. Então, a gente não tem, assim, esse tipo de restrições, né? Mas, assim, a questão do casamento, se você casar com não índio, você tem que sair, algumas comunidades têm que sair da dentro da aldeia para morar fora. Também a pessoa também não pode ter uma casa dentro da aldeia e outra fora, e ficar mais fora do que dentro. Aquela casa que está dentro ali da comunidade é passada para alguém que está precisando. Então, assim, existem algumas regrinhas, né, desse trânsito, né, entre a cidade e a aldeia. Mas, no modo geral, muitas mulheres aqui trabalham nas casas de família. Ilhéus é uma área muito turística, tem muitos resorts, tem muitas casas de veraneio, condomínios fechados, e muitas mulheres indígenas trabalham dentro dessas casas, né? Nos serviços gerais, nos hotéis também, como cozinheiras, como... que coisa, o quarto, eu esqueci o nome. Camareiras. Camareira. E tem muitas delas que trabalham. E tem muitos que vendem artesanato também, só que mais os homens vendem mais artesanato do que as mulheres. Uma característica do meu povo é que as mulheres estudam mais que os homens. Então, as mulheres elas saem da aldeia para estudar. E os homens ficam dentro da aldeia. Então, a gente tem esse trânsito também pela questão do estudo. Hoje, a gente tem mais facilidade de estudos, porque nós temos uma universidade mais próxima, que dá para ir e voltar todos os dias, não precisa sair da aldeia para ir estudar. Estou falando da realidade da minha aldeia, que é próximo da cidade, mas temos aldeias
e são 4 horas até a cidade mais próxima. Então, 3 horas, 2 horas, tem várias distâncias. Mas a gente não tem essas regras assim de que se vai trabalhar com a comunidade não indígena, você tem que sair da aldeia, não. Aqui nós não temos isso, porque a gente vive realmente do turismo. Perfeito. Eu posso fazer uma pergunta? E aí, quem é que fica cuidando das crianças? São os homens? Como é que fica? Geralmente, quando as mulheres vão... Quando as mulheres saem, os filhos mais velhos cuidam dos mais novos. E aí a gente tem uma anciã, ela não está mais conosco, chamada Amotara. Uma luta dela era a implantação de creches dentro da aldeia, justamente para que o irmão mais velho não cuidasse dos irmãos mais novos, por causa dos acidentes, fogão de lenha, e cortar lenha, essas coisas. E a gente hoje tem creche dentro da aldeia. Assim, uma creche construída por nós mesmos e com doações, muito precária, né, a situação. Tem até uma vaquinha que eu fiz para a gente estar ajudando aí na construção da creche e para dar uma melhoria, né, para as crianças. Mas as crianças ficam na creche para que as mães possam trabalhar. Nesse momento estão todo parado, né? Mas quando regularizar tudo, as mulheres vão voltar a trabalhar e a creche vai voltar a funcionar. O nome da creche é Creche Amotara. Amotara significa querer bem. Ai, que lindo. Que lindo. E como é que está a questão, Potira, do Covid? Como é que tem sido o impacto para o teu povo e dentro das tribos? A gente tem escutado, e assim, às vezes a gente lê e vem até a gente um conhecimento, assim, de às vezes um descaso mesmo, né, do governo, e a gente, enfim... Não quero nem... tem um filhote aí chamando. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, estou ocupada, filho. Olha aqui, meu filho. Meu Deus, dá oi! Que lindo! Como é que você se chama? Ele não está ouvindo. O nome dele é Taiguara. Taiguara. Significa índio que vive livre na aldeia. Ai, que lindo. Então, a questão da... Desculpa, ele chegou assim. Aqui a gente é preocupado com ele. Aqui todo mundo é mãe também, de vez em quando a gente é interrompido o tempo todo que fica. Então, assim, aqui no meu povo já chegou, né, o Covid. Nós tivemos já 2 óbitos. E assim, a gente fica super aterrorizados, né, porque a gente já passou por tantos massacres, o meu povo mesmo passou por um massacre há muitos anos atrás, com roupas contaminadas com varíola, em que morreram muitos indígenas. E até hoje a gente tem um ritual que a gente faz, que é a puxada do mastro de São Sebastião, porque os jesuítas, eles disseram para a gente que se a gente se convertesse ao catolicismo e se adorasse aquele Deus deles, né, o santo, que é o São Sebastião, a gente ia ficar curado. E eles botaram remédio dentro da água e a gente se curou. E até hoje a gente, enquanto povo, tem essa devoção a São Sebastião e como homenagem ao santo, a gente vai até a mata e tira a árvore mais bonita e planta outras em volta daquela árvore e carrega esse pau por acho que 4 ou 5 quilômetros, essa árvore, até a Praça de Olivença, para que essa madeira ela vai virar o mastro da bandeira de São Sebastião. Então, a gente já passou por muitas epidemias. E essa é mais uma, né, nos nossos tempos, para poder deixar a gente alerta de que a gente precisa estar mais forte ainda para resistir. E o descaso do governo
já é um descaso constante na saúde, tanto na educação, nossos direitos garantidos na Constituição. E esse é mais um desse caso que a gente vem sofrendo. E a gente sempre resistiu e a gente vai continuar resistindo. Porque são 520 anos de sofrimento dos povos indígenas brasileiros, principalmente os povos que tiveram os primeiros contatos, como o povo Tupinambá, que é o povo que estava no litoral. E a gente está sobrevivendo, está resistindo. Nossas crianças estão nascendo, né? Se vocês forem ver nos livros, muitos livros dizem que não existia mais o povo Tupinambá. Mas nós estamos aqui, 520 anos depois, sobrevivendo, né? Não é mais aquele índio de 1500, mas somos os índios hoje, os contemporâneos, que estamos estudando, estamos conscientes, buscando nossos direitos. E tem índio de todo tipo, tem índio com cabelo loiro, tem índio com cabelo preto, tem índio do cabelo liso, mas isso não nos faz menos indígenas do que outros, porque nós somos indígenas por um pertencimento e por honrar os nossos antepassados, né? Esse chão aqui, quem pisou esse chão foi o meu antepassado, né? Quem entrou naquela mata e pegou um remédio foi meu antepassado. E eu tenho uma relação com esse antepassado. E se eu estou aqui porque aquele antepassado resistiu. E se eu me misturei é porque tivemos muitos estupros de mulheres indígenas. Nós tivemos que parar de falar nossa língua, nossas mulheres foram estupradas, que era um processo, era uma estratégia para tirar toda a honra dos nossos povos, porque toda vez que nascia um índio misturado, era uma desonra também para aqueles guerreiros daquelas comunidades que viveram até antigamente, mas que a gente teve que se ressignificar, que a gente teve que respirar e dizer, não importa, a gente é índio, a gente é Tupinambá, a gente luta e a gente vai resistir, vamos ter a nossa terra demarcada. E é isso que a gente tem como fortaleza para que a gente possa sobreviver, que a gente possa estar aqui hoje pisando nesse chão e vivendo, pensando nas crianças, né? Para que elas possam ter um futuro melhor, mais digno do que a gente teve, com menos dificuldades, que possam pelo menos ter o território para que a gente possa andar com tranquilidade. Meu povo está em processo de demarcação. Todo dia é uma luta, né? Foram já vários indígenas assassinados, várias mães perderam seus filhos, e a gente quer que essa terra seja demarcada para que a gente possa andar nela com tranquilidade, porque nosso território está cortado por fazendas e pistoleiros e inimigos. Mas a gente tem constante que a gente quer o nosso território e a gente não vai desistir. Embora a gente tenha hoje um desgoverno que não quer tirar nossos direitos constitucionais, cada dia uma medida. Temos um órgão que é a FUNAI, que está totalmente fragilizado, um órgão que deveria nos proteger hoje, praticamente é nosso inimigo. A gente conta conosco mesmo, né? Com o movimento indígena. Isso também, o fato da FUNAI estar dessa forma tem nos fortalecido também, porque a gente está vendo que nós podemos, né? Judicialmente, nós temos hoje advogado em nossa própria causa e temos ganho. Tivemos processo agora, né, sobre uma legislação para enfrentamento à Covid, em que o presidente do Brasil vetou várias coisas, entre elas até água potável para os indígenas, e foi entrado com recurso e nós ganhamos. Agora, recentemente, ia ter uma reintegração de posse lá em Porto Seguro, embora já tivesse uma decisão anterior, né, de não poderiam haver reintegrações de posse, né, nem nada que falasse sobre demarcações de terras. E aí vai um juiz federal e manda tirar aquelas famílias de lá. Nós também
advogando em causa própria, a gente conseguiu vencer. Então, isso tem também nos mostrado que a gente está forte, que a gente tem muitos indígenas qualificados para estarem atuando. Não só na área jurídica, mas em todos os segmentos. É uma grande lição para a gente, um grande aprendizado. Uma grande lição é para a gente. Exatamente. Para a gente é que é uma grande lição. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei, assim, eu estou emocionada aqui. Eu havia até mencionado antes da gente começar a gravar, meu avô foi um médico que passou 4 anos indo e voltando do Xingu, na época, né, examinando os índios, e ele, uma das coisas que ele sempre nos contou, até minha prima está assistindo aí, ela também está emocionada, que ele falava, pois a gente está lá para dar tratamento, mas boa parte das doenças que a gente está dando tratamento, os indígenas não tinham, nós levamos. Então, a gente está dando solução para um problema que nós criamos, né? E quando você menciona aí que a violência não era uma coisa cultural, na verdade, agora você está resolvendo lidar, educando pessoas de um problema que não existia, a gente volta a dizer que o problema é nosso, né? A gente trouxe para vocês problemas. Desde nós não estamos uma solução, você está tentando resolver um problema que nós criamos. Isso, justamente. Acho isso muito é muito difícil para a gente, porque a gente tem toda uma cultura que a gente vive mais em harmonia e mais em respeito entre nós. E a sociedade não indígena nos vê como civícolas, como ultrapassados, como algo a não ser seguido ou tido como exemplo, né? E a gente tem muito a ensinar também. A gente aprendeu muito com essa civilização. Eu estou aqui na internet, eu estou usando o celular, né? Eu me formei, eu usei coisas da cultura não indígena, né? Me apropriei disso. Mas o que essa sociedade não indígena quer aprender com a gente? Está aberta a aprender com a gente, porque eu sei que nós temos muito a ensinar. Eu quero ensinar, eu tenho muito a trocar, mas a muitos nos veem como atrasados. Uhum. Eu tenho uma mata aqui, eu tenho um mar aqui, eu poder entrar na mata e pegar um remédio é ser atrasado. Mas as cidades não têm mais uma água potável gratuita, isso é civilização. Eu vou aqui na minha mata, eu bebo água pura que brota de dentro que brota da raiz da árvore. Essa água aqui é uma água marronzinha, mas essa água brotou da raiz de uma árvore. E na cidade, as pessoas poluíram tudo. Para beber uma água, precisa comprar. E isso é civilização. E eu sou atrasada, porque bebo a água que veio da natureza. Então, são essas reflexões que são importantes que a gente levante para essa sociedade. Em um momento desse de pandemia, em que o mundo, que a nossa mãe natureza, que a nossa mãe terra, que o nosso planeta está dizendo, chega. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. As pessoas estão isoladas dentro de casa, isolamento social. Que esse isolamento social também seja um momento de reflexão, que um momento de aprendizado para as pessoas, do que foi feito dessa sociedade, né? Ninguém consegue falar. Não, eu nunca vi essas mulheres ficando tão caladas. Eu nunca vi. A gente fala mais do que coisa. Ninguém pra caramba, tá todo mundo meio parado. Aí eu acho que isso significa o seguinte, porque nós, mulheres da cidade, né, entre aspas, civilizadas, que eu questiono muito isso,
e que passamos também por um monte de coisa, né? Que fala assim, a mulher da cidade civilizada. Eu, por exemplo, moro aqui no Rio de Janeiro, a Ana Beatriz está falando de São Paulo, a Samira está falando de Pelotas, assim, enfim, né? E a gente passa, quando a gente fala de novo da questão da mulher, todas nós temos histórias pessoais, assim, também de dificuldade, sabe? Apesar de todo esse contexto lindo, maravilhoso da novela da Globo, né? Que a gente às vezes parece que está dentro, mas a gente não está. E eu acredito, sabe, que vocês têm muito que falar para a gente e nos ajudar até a entender por que a gente vive assim, né? Às vezes com tantas coisas ao nosso redor, tanto consumo, tanta facilidade, facilidade que eu digo assim, enfim, né? As leis, a princípio, foram criadas hoje em dia para as mulheres e para os homens da cidade, né? Então, assim, e a gente continua também sofrendo, sabe? A gente também, como mulher, sofre com os filhos, sofre com os homens, sofre com a nossa insegurança, muitas vezes. Existe uma cobrança social da cidade em cima das mulheres, que é incrível, assim, né? Com relação a uma série de coisas. E eu acho que vocês têm muito que nos ensinar para que a gente talvez reveja um pouco, né, de como a gente é e por que a gente também passa por... Porque, na verdade, somos todas mulheres, diferente da Índia, da mulher da cidade, da mulher que mora no Rio, da mulher que mora numa tribo, outra que mora em São Paulo, outra que... Somos todas mulheres. E eu acho que, como a Bia falou, no nosso interior somos todas muito parecidas, né? E com certeza. A gente se perdeu, e eu acho que é tão importante que a gente tenha esse canal de troca. E vocês têm muito que ensinar, e assim, eu estou aqui pensando, assim, parada pensando, a gente aqui, nesse nosso programa, que a gente começou de uma maneira muito simples, assim, algo muito caseiro, muito espontâneo da nossa parte, e a gente está aberto para que você possa trazer um pouco mais de ensinamento, e talvez a gente possa até pensar em outras iniciativas, porque eu acredito que tem muita coisa para a gente aprender com vocês, muita. Eu estou à disposição para dialogar. Assim como qual estado que você está? Mais uma coisa. Qual estado? Só uma pergunta, Bia, eu não entendi direito. Qual estado que fica a tua tribo? Bahia. Sul da Bahia. Eu amo a Bahia. Fala, Bia. Não, eu queria dividir aqui mais uma coisa, porque a gente estava falando assim de como é um exemplo engraçado, mas eu acho que diz muito, né? E, pelo menos foi o que meu avô me disse, enfim, a história que eu conheço, é que existia essa cultura lá nas tribos que ele esteve, que a pessoa não, quando uma pessoa falecia, ela não morria de verdade dentro do conceito, que ela ficava e ela vivia enquanto as pessoas da tribo lembrassem dela e falassem dela. E que só depois que não lembrassem mais dela que a pessoa efetivamente não estava mais presente. E meu avô e minha avó foram casados muitos anos, enfim. Minha avó faleceu com quase 100 anos, meu avô ficou casado. E minha avó era música. E no dia que meu avô faleceu, meu avô já estava no hospital há algum tempo. E no dia que ele faleceu, ela acordou super bem, ficou tocando piano o dia inteiro. E aí meu tio foi perguntar para ela: mamãe, você está sabendo o que aconteceu? A gente precisa conversar com você. Aí ela virou e falou assim: o Aidson foi para o Xingu, né? E ela estava feliz. Ela estava com a alma boa, porque ela falou: ele foi para o Xingu. Quer dizer, ela, na visão deles, o melhor lugar que se podia estar era numa tribo indígena. Eu achei isso muito, assim, até hoje, tanto é que eu estou emocionada aqui, fiquei cheia de lágrimas dos olhos te ouvindo falar, Poti. Para mim isso, até hoje, né, para mim é uma coisa que me emociona muito. Minha mão e seu coração. Eu fiquei emocionada também. Eu acho que essa lição, como a Cândida colocou, nós passamos por muita coisa
mas nós passamos sozinhas, né? E essa lição de coletividade, isso é tão importante. E talvez até para a gente também pensar sobre isso, porque às vezes a gente quer resolver as coisas muito da maneira como a gente aprendeu que era. Então, eu tenho um problema, eu vou entrar com processo judicial, eu vou fazer, e vou acontecer, e vou ficando cada vez mais sozinha, né? E essa rede, essa ajuda que é tão importante da comunidade, a gente perdeu, a gente não tem mais isso. A gente tenta construir agora como nós aqui, nós nos conhecemos, nós temos alguém, uma pessoa no Rio, uma pessoa em São Paulo, e a gente vai tentando reconstruir essas redes que a gente não tem mais na nossa sociedade, né? E então eu tô quase sem palavras também por isso, porque é uma visão de mundo completamente diferente, que eu nunca tinha me deparado, nunca tinha pensado sobre, e é admirada, muito admirada, pela tua coragem, que talvez seja característica mesmo de uma mulher indígena, porque precisa, né? De tu tomares a frente, de assumir esse trabalho, de estar indo atrás disso agora, que não é um tema fácil de a gente enfrentar nem aqui, lá de fora, né? Onde as pessoas, todo mundo finge que não vê o que a gente está falando, todo mundo finge que não vê o que está acontecendo na casa do vizinho, e eu imagino, então, o quanto isso deve ser difícil de lidar e de tratar aí. Agora... Só uma parêntese, Samira, você falou uma coisa importante. Aqui, né, na civilização, a gente tem que ter uma lei para dizer que a gente, se o vizinho estiver espancando a vizinha, que a gente tem a obrigação de ir lá e se meter. Tem que ter uma lei punindo as pessoas para que elas socorram as outras. Quer dizer, né, que civilização é essa em que eu tenho que ser... Eu vou fugir, eu vou socorrer, porque senão eu posso ser punida, não porque eu tenho empatia ou porque eu sei que a mulher está sendo espancada. Não, porque eu tenho medo de acabar sobrando para mim. Olha que situação incrível. Realmente. E quanto a isso que você falou de enquanto mulher, meu povo é um povo matriarcal, povo tupinambá. Nós temos grandes lideranças mulheres. E em muitas famílias existe uma mulher que é a mulher que diz as coisas. Então, existe já embora exista o machismo aqui, embora exista o patriarcado também, mas é um povo matriarcal, onde a mulher tem um papel muito importante. A luta do povo pela terra começou com uma mulher, e hoje a pessoa a grande liderança, a grande cacique, a primeira cacique do povo é uma mulher. Então, nós temos mulheres assim muito guerreiras dentro do povo tupinambá. E em todas as famílias tem muitas mulheres fortes que tomam a frente das coisas. Então, para mim, assim, eu tenho essa honra, né, de estar nesse povo onde as mulheres elas têm um papel muito importante dentro dessa luta nossa. Embora nós temos muitos homens machistas aqui, e mulheres machistas também, e embora exista o patriarcado, mas é um patriarcado que convive com o matriarcado. Eu não sei se consigo expressar nem com palavras, né, como seria isso, mas existe um respeito mútuo, cada um tem o seu papel dentro dessa sociedade, né? Mas em algumas famílias, né, que nós temos grandes famílias aqui, temos sempre uma mulher que é aquela que vai tomar a decisão e vai dar a orientação para que todos sigam, homens e mulheres. Quero ir te visitar, Potira. Venha, pode vir. Quero muito. Pode vir, estamos aqui abertos. Meninas, alguém quer fazer alguma colocação a mais? Eu vou ir encaminhando aqui a gente já está 1h15. Não, eu só tenho a agradecer, porque hoje eu tive uma aula aqui que eu vou te contar que eu nem esperava assim ter
Na verdade, eu estava cheio de coisas assim para perguntar, mas o que você falou foi tão importante e já respondeu tantas dúvidas que eu tinha. E eu só tenho que agradecer e te dar parabéns, dizer que a gente tem muito para aprender com você, te agradecer por ter tido a disponibilidade de estar conversando conosco hoje, já te convidar para voltar outras vezes aqui, que eu acho que vai ser muito importante que você possa estar trazendo esse conhecimento para a gente, dizer que esse canal aqui está aberto para você e que eu também quero ir aí com a Samira. Vamos esperar acabar esse Covid aí para a gente não ter problema. Também quero ir para te conhecer pessoalmente, conhecer o teu povo, e vai ser muito bacana. Vou ficar muito feliz. Obrigada. Gratidão. Convido todas vocês a virem. Nós temos uma iniciativa aqui chamada Útero Amotar Azabelê. Um útero onde a gente quer trabalhar a decolonização, a troca de saberes, né? E estejam todas convidadas a estarem se somando a nós nesse grande útero, porque a Terra é um útero. Só nós mulheres temos o útero. Somos nós que vamos transformar. Desde o parir até o criar, nós somos um único universo. E podemos muito, nós mulheres. Juntas nós podemos muito mais. É exatamente isso. Ana. Pia. Bom, Potira. Gente, é difícil me deixar calada, hein? Não, eu tô chocada porque são todas umas tagarelas. E eu também queria falar mais um pouquinho, só. Eu vou te deixar a palavra, pode falar tudo que tu quiser. Não, é só dizer que eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês nessa nova empreitada, né? Porque, como eu falei, eu estou reiniciando, né? Retomando essa parte jurídica assim, de advocacia. Então, provavelmente eu vou ter muitas dúvidas e eu queria contar com a ajuda de vocês para solucionar alguns problemas que algumas mulheres, porventura, me tragam. Que a gente puder ajudar, estamos aqui. Tudo que precisar. Eu não entendo nada de direito de família nem nada, mas no que precisar de ajuda de questões de imobiliária, eu tô junto. Questões de terra também, tem coisas que a Bia tem bastante conhecimento. Pronto, tá bom, vamos fazer essa rede, essa troca. É isso aí, estamos aqui para isso. Construir essa rede cada vez maior que está ficando. Graças a Deus. Bom, então eu também queria te agradecer muito, muito, muito pela tua disponibilidade, pelo teu trabalho. Queria agradecer também, não sei nem a quem, ao universo talvez, por ter causado esse encontro, que foi incrível. A Tupã. Tupã, não sei. Tupã. Não sei. Tupã, então pode ser. Tupã, as Forças Encantadas. Pode ser, adorei. Quando, eu não sei o nome dela, que fez o cabelo e tal, como é o nome? A Bia. A Bia. Ela estava falando de como o pessoal da aldeia em que o avô dela, né, visitou, enfrenta a morte, né? Para nós, a gente também chama de encantados, essas pessoas que não estão mais aqui entre nós, mas eles permanecem olhando pela gente. E a gente chama de forças encantadas. As forças encantadas estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo. Que são nossos entes queridos que já viveram há 30 anos, há 200 anos, há 500 anos, há 1000 anos, mas eles estão aqui conosco, nos fortalecendo. Bom, então eu não tenho nem dúvida que foram as forças encantadas que possibilitaram esse encontro. Então, muito obrigada. Menina, se alguém quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. Até pra gente, sabe, eu estava conversando com a Samira, teve aqui na semana passada, e a gente, sabe, a gente se conheceu na pandemia, falando sobre violência doméstica e tal. E para muitas pessoas, né, as pessoas falam, esse foi o ano do isolamento social, foi o ano
não quero nem contar esse ano no meu calendário. Para mim, eu acho que para as meninas também foi um ano de muitos encontros, assim, é impressionante. Hoje está sendo mais um. Então, assim, Com eu certeza. quero sempre lembrar desse ano, eu não quero esquecer nunca desse ano, que para mim ele foi muito importante, pelos encontros que eu tive, né, apesar de estar dentro de casa na maioria do tempo e cumprindo o isolamento social durante muito tempo, mas foi um ano dos encontros talvez mais importantes que eu tive, assim, de uma rede de solidariedade, de amizade, de uma série de projetos assim que tem nos gratificado muito. Então, hoje foi o dia de mais um encontro muito bacana nesse ano de 2020, que eu não quero nunca esquecer. Para mim Isso também. mesmo, para mim também. Bia, então, Potira, tu quer falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem? Só dizer para as mulheres indígenas que porventura estiverem assistindo que nós estamos aqui para acolher vocês, nós da Rede Pelas Mulheres Indígenas, nós estamos para acolher vocês, para abraçar vocês e para orientar também. E se vocês precisarem, vocês podem nos procurar nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, Pelas Mulheres Indígenas, que a gente sente a sua dor e a gente quer ajudar. Nós também estamos aqui. E o programa de hoje, essa nossa live, Potira, ela fica salva na nossa página do Facebook. Então, se as pessoas não conseguiram assistir hoje, elas podem assistir, vai ficar sempre lá. Pronto, ótimo. A gente precisa da sua autorização, inclusive, para manter, enfim. Tem sim, Colocar no YouTube. Autorizo que fique para sempre aí, para todo mundo que queira assistir. Meninas, acho que a gente pode então encerrar. O bate-papo de hoje superou qualquer expectativa, foi maravilhoso. E nos vemos então novamente na semana que vem. Bia, um beijo, muito obrigada. Precisamos de ti para encerrar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Potira. Auere. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.